Bom dia a todos. Nós vamos estar dando início ao segundo capítulo do livro Nosso Lar, intitulado como Clarencio. Lembrando, né, que no capítulo passado, a Ângela terminou com uma frase de André Luiz no finzinho que fala, né, busca a verdade antes que ela nos surpreenda. E hoje nós vamos iniciar o segundo capítulo com André Luiz sendo acusado de suicida, criminoso e infame. Aí a gente pergunta, né, por quê? Não porque ele foi isso mesmo na Terra, mas por que que a espiritualidade menor que estava lá no umbral sabia de tudo isso? Por que que eles acusavam ele com tanta certeza? Aí, esse é o primeiro tópico que eu separei aqui para dar uma comentada. E aí a gente foi no Livro dos Espíritos, na questão 457, que nós vamos encontrar a resposta. E lá, os Espíritos falam a Allan Kardec o seguinte: os Espíritos conhecem até mesmo o que nós gostaríamos de esconder de nós mesmos. Grafando para nós aqui que no mundo espiritual não se pode ser ocultado nada, escondido nada. Não há máscara ali quando se refere a padrão vibratório, certo? Quem está triste no plano espiritual mostra que está triste, não tem jeito de ser diferente. Então ali os espíritos que compartilhavam ali com André Luiz a permanência ali naquela zona inferior, né? Ou seja, ali lá naquele umbral, eles viam através do padrão vibratório o seu estado moral, certo? Através da aura, ele via tudo que o André Luiz cogitava ali, por isso que ele sabia tudo aquilo lá. Vamos fazer aí um pequeno comparativo aí. Nós aqui do mundo material, nós temos o cérebro que funciona como um aparelho receptor e transmissor de ondas, onde produz um fluxo energético, que a gente denomina como o quê? Como pensamento. E no mundo espiritual, o cérebro tem um correspondente, que se chama aí corpo mental. E aí, um espírito recém-desencarnado, esses dois aparelhos aí, cérebro e corpo mental, eles produzem vibrações no movimento de vai e vem. Ora a gente emite pensamentos, ora a gente recebe pensamento. E isso é o movimento vibratório. E quando há uma semelhança nesses movimentos de vibração, de emissão e radiação entre dois espíritos aí, pode ser até desencarnado e encarnado, tá? Aí se dá o quê? A afinidade moral. Então é por isso que os espíritos podiam ver o que o André pensava pela emissão de energia no seu campo vibratório. Aí vem um alerta para a gente, né, que a importância dos nossos pensamentos, né? Nós podemos estar atraindo aí boas vibrações, ter um pensamento bom, nós temos boas vibrações, como também as más vibrações, né? Então, entendendo dessa forma aí, fica mais fácil aí entender as primeiras narrações aí desse capítulo. Vamos fazer aqui também um pequeno exemplo, né? Vamos colocar que a gente entra em um ambiente, seja numa residência, num escritório ou num consultório médico, e isso
nós recebemos, assim que entramos num ambiente desse, nós sentimos aí uma energia diferente, seja aí parece fica pesado, sombrio, isso é vibração, padrão de vibração daquele ambiente formado por aquelas pessoas que estão ali, certo? Você imagina aí num consultório médico, onde um está com um problema, outro está com outro, a cogitação de pensamento vai formando o ambiente naquele local. A gente vê às vezes no metrô, né, onde entra e sai, cada um está pensando num motivo, numa coisa, e aquela vibração que irradia ali de todos eles, a gente imagine como é que é aquela vibração, né? Então, além de você estar se educando o pensamento, a importância também do trabalho de energização, higienização do pensamento, da mente da gente, né? Toda vez que a gente está em algum local, está pensando bem, certo? Está elevando o positivo e tentando afastar o negativo para que a gente, dentro do ambiente, consiga melhorar. Aqui ele também destaca a respeito de pessoas que gostam de ficar comentando a respeito de moléstia, de doença e tal, que essas pessoas acabam atraindo essas vibrações, aí, esse campo vibratório de energia contagiosa, e acaba ficando enferma por causa disso, desses comentários. Então este aí é o primeiro tópico, né? Por que André Luiz era cogitado sobre suicida, infame. Por quê? Porque ele pensava nisso, a mente dele cogitava tudo isso. Então, a espiritualidade menor captava isso da áurea dele. Aí, no segundo tópico que eu separei aqui, é quando André Luiz diz que estava com fome, que a fome o torturava e a sede o escaldava. Aí também vai a pergunta para a gente, né? Espírito tem fome? Espírito tem sede? E novamente nós vamos lá no livro dos Espíritos e ele explica para a gente que o perispírito é um corpo energético, certo? E ele apresenta uma natureza diferente do corpo físico, né? O perispírito é responsável pela sede dos sentidos. E aqui ele fala que o espírito não tem a sensação verdadeira do corpo, certo? Mas sim a lembrança. E as memórias que estão ali em caso desajustado moralmente, com profundo apego material, ele sofre aqueles atormentos, né? Então a gente precisa entender o que acontece. Você não sente o corpo, e sim você tem as sensações das necessidades quando você estava encarnado, né? É tipo assim, né? O perispírito reflete o campo mental. Você acha que tem necessidade de alguma coisa, tipo, né? A gente sempre pensa, né? A gente precisa tomar bastante água para não dar problema de rim, para não dar cólica de rim, para o rim funcionar direitinho, certinho. Aí você desencarna, você fica com a mente que você tem que estar sempre tomando água, porque senão vai prejudicar teu rim. Você tem o costume de comer, né? De beber água, então você vai ficar com aquilo ali. Se você está num desajuste, porque o André Luiz, ele sabia realmente que ele já estava fora do corpo, mas ele, com a atormentação dele, ele sentia essas necessidades, né? E a gente precisa entender o seguinte, que a visão, o olfato e a audição não se acaba com a morte do corpo material.
que isso aí é uma propriedade do espírito, que o ouvido, a boca e o nariz são instrumento do corpo para sentir essas sensações, né? Então a gente precisa ter esse tipo de noção. Então é por isso que sentia a vontade de comer, de beber, que o André Luiz sentia. E o terceiro top desse capítulo, André Luiz revela também que crescera aí a sua barba, que as suas roupas começavam a se romper. Então é como a gente estava falando, o André Luiz ainda estava com aquela perturbação espiritual, e o seu cérebro espiritual ainda estava pensando como encarnado. Por isso, ele também não tinha a noção de tempo, não? Então era natural que ele visse aí o seu cabelo grande, a sua barba grande, porque o seu perispírito refletia aí esses pensamentos, esse corpo mental que ele pensava. E aí a gente tem essa observação, né? Como nós aqui, se a gente ficar pensando a respeito, se a gente passar aí tipo 60 dias sem fazer a barba, aí se a gente fechar os olhos, a gente imagine mais ou menos o tamanho que a barba da gente vai ficar, né? E se nós fizéssemos esse mesmo pensamento e ficasse com uma roupa durante 60 dias a mesma roupa, certamente ela também se romperia, né? Tanto a barba crescia, como as roupas também se desgastariam. Aí a gente vê que se o nosso André Luiz aqui, se ele tivesse um pouquinho de conhecimento a respeito de fluido, a gente vê que ele poderia, ele mesmo, criar a sua própria roupa, bastaria o seu pensamento e sua vontade. Aí nós fomos lá na Gênesis, no capítulo 16, que explica a respeito disso, que fala que o pensamento e a vontade para o espírito é como se fosse a mão para o encarnado. Então tudo que a gente pensar e ter vontade, a gente consegue criar. Mas isso aí é uma outra etapa, né? Quem quiser estar conhecendo sobre isso aí, está na Gênesis, no capítulo 16, tá? E a acusação, então, de suicida, trazida aí a André Luiz, fazia com que ele fizesse o quê? Raciocinava a respeito desse conceito, né? Aí ele lembrava, né? No capítulo que ele lembrava do sofrimento do hospital, das 2 cirurgias do intestino, dos dolorosos curativos, das picadas das agulhas, do termômetro, né? Da esposa, dos filhos, nas despedidas, do lar. E ele repetia para si mesmo que o seu plano carnal, ele saiu do plano carnal a contragosto. Por isso que não entrava na mente dele como suicida, né? E ele refletia tudo a respeito de infinito, dos conhecimentos que ele tinha ali. Ele fala aqui que era feito bolhas de sabão levado ao vento, que nada mais importava isso aí, né? Que não tinha tanta importância o conhecimento de estudo mesmo que ele tinha aqui no plano terrestre, nada valeria, não tinha de importância nisso. Aí que ele começa a chegar numa conclusão, que ele começa a pensar a respeito de religião. Ele fala que ele que detestava o conceito de religião, e agora ele buscava desesperadamente o apoio disso aí, para que ele compreendesse e encontrava um caminho. E aquilo ali
reconfortava ele. Aí que chega então o top, né, deste capítulo, que ele começa então a raciocinar, que o André Luiz começa a se render aí ao autor da vida e confessa toda a sua falência, o seu amor próprio e admite, isso são palavras dele, né? Deus, como fui orgulhoso, dentro do raciocínio dele, dentro desses 8 anos que ele passa aí no umbral, que ele vê que ele foi orgulhoso, que ele não prestava atenção nisso, né? E aí que ele decide, finalmente, né, sair daquela roupa velha do André Luiz e carregar e tirar todas as impurezas negativas dele, né? E aí é chegada a hora que ele se afasta definitivamente do homem vaidoso, orgulhoso, e dá lugar aí ao Filho dos Céus, como está escrito no capítulo, né? E aí ele fala que é hora de recomeçar, que a gente tem que estar estudando esse capítulo bastante a respeito dessa oração que ele faz a respeito disso, né? Porque ele começa a fazer uma oração e no capítulo, eu não coloquei, mas no capítulo mesmo ele fala que precisa ter sofrido muito para chegar a uma oração como ele fez. Ele indaga ainda, né? Que quanto tempo demorou essa narrativa que ele fez, ele não sabe. Que as mãos postas dele como criança, ajoelhado ali no chão, prostrado no chão, como rogando como criança, que ele também não sabe. Ele só sabe que chorou muito, que o pranto molhou o seu rosto, e aí sim que acontece o título dessa lição, né? Intitulado como Clarence, que aí aparece que ele é surpreendido pela presença de Clarence, né? Que surge na sua frente e lhe diz, né? Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Então a gente tem essa observação aí, lembrando aí, quando o Emmanuel apareceu a Chico também, que fala que ele jamais seria desamparado, né? E a gente vê também um lembrete para a gente, né? Que a gente nunca esteve e nunca estará desamparado, né? Mesmo com os nossos erros aí, teimosias a respeito de nossa visão espiritual, visão de Deus, a gente teima às vezes em pegar caminho errado, e Deus certamente respeita o nosso livre-arbítrio e deixa a gente seguir o nosso caminho, e depois, como um bom pastor, ele acaba recolhendo nós para trazermos de novo para o rebanho dele, né? É como se a gente pensasse nos dias de hoje, né? Se nós estamos conectados com Deus, estaríamos online com Deus, e de vez em quando a gente perde a conexão com Ele, né? Acaba deixando aí cair essa conexão. É muito importante que a gente ore e vigie, mas não orar e vigiar para os outros, e sim para nós mesmos, certo? Para nós começarmos a pegar a humildade dos nossos pensamentos, visualizar as nossas atitudes aqui, para transformar os nossos hábitos antigos, que acabam virando aquelas terríveis e incontroláveis pensamentos, para que nós possamos estar num contato melhor. Porque no caso de André Luiz, eu consegui aqui
ver uma mensagem no livro Pão Nosso, intitulado Como Pensa um Pouco, porque quando o André Luiz chegou no plano espiritual, ele tinha o pensamento de quê? De um pai, de um dono, de um lar, certo? Com um título grande. Então, tudo isso atrapalhou ele, né? Porque aqui o Emmanuel fala aqui, ó, é vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos títulos terrestres a que se prende, nominalmente, assaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade, nos trazendo em raciocínio que todo título, se a gente é respeitado aqui no plano carnal, lá de nada vai adiantar isso. Aí ele continua, né? Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhante progresso. Aí ele termina assim: cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Então é para a gente raciocinar nesse sentido aí, né? Isso que vai valorizar a gente lá no plano espiritual. Tudo que a gente fez de bom e de ruim aqui no plano terrestre. E é isso, a lição que a gente queria passar para vocês. E que Jesus nos abençoe, nos protege e nos ampara. Mariana, já terminou de estudar? Sim, papai. Pode brincar. Ao relembrar o passado, vi que nem sempre as aparências indicam a realidade. Por vezes, o nosso lado sombrio se esconde numa falsa imagem de tranquilidade. Mas um dia tudo vem à tona. E nunca é tarde demais. A culpa é tua! Sai!
Sai daí, inocente! Sai dessa minha! Acho que eu não... Se embora daqui! Até logo. Até logo. Obrigado, Dona Sofia. Até quarta-feira. Muito obrigada. Doutor? Favor, hein? Mas, Antenor. Tudo bem? Sim, Tudo bem mesmo? tudo bem. Na planície devastada, eu apenas sobrevivia. Sem destino, sem respostas. Respirava, sentia fome, frio e medo. Me perdoa, por favor. Perdoa. Eu te perdoo, amor. Perdoa, amor. Por favor. Também te peço perdão. Socorro. Meu Deus, tira ela daqui. Eu tô arrependido. Tira ela daqui. Deixa eu Tudo bem?
Na hora do desespero, quando não tinha mais forças, Por favor, alguém me escute. todas as esperanças pareciam terminadas. Aqui. Me salvem desse Eu fiz lugar, a pelo única amor de coisa Deus, que me por restava. Piedade. Me ajudem. Misericórdia. Não sei quanto tempo durou aquela súplica que vinha do fundo da minha alma, mas fui ouvido. André. De Deus. Me ajudem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Me tira daqui, me ajuda. Mícias. Tobias. A sua hora chegou, André. Vamos levá-lo. Precisamos alcançar a cidade sem demora. Vamos? Isso. Ah!